Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus e nos sustente na fé, para que nós possamos vencer as grandes lutas e batalhas. Bom, queridos, hoje eu estou aqui para falar a respeito da Páscoa e deixar uma mensagem assim sobre suas vidas, sobre seus lares, sobre suas famílias. Esse momento, de festejos, da Páscoa, da Semana Santa, onde mobiliza-se muitas pessoas, as comidas típicas, as bebidas, as famílias reunidas na mesa, essas coisas todas são interessantes, mas conhecimento do que é a Páscoa, infelizmente, a grande maioria das pessoas não sabe e não conhece. A Páscoa, ela iniciou lá atrás, na época de Moisés ainda, quando o povo de Israel estava sendo escravizado lá no Egito, e essa celebração da Páscoa foi realizada na última das tentativas de o rei do Egito, Faraó, libertar o povo de Israel. E só assim, Moisés conseguiu tirar o povo de lá da escravidão do Egito. E foi exatamente quando Deus disse que haveria de ser mortas todos os primogênitos de lá do Egito, primogênitos do Faraó, primogênitos dos seus empregados, ou seja, todos os que forem primogênitos, que era o primeiro filho, haveria de morrer naquela noite, e até mesmo os animais também. Deus estabeleceu isso para manifestar o poder dele ali naquele lugar e livrar, eu quero que você guarde bem essa palavra, livrar o povo dele da morte que haveria de passar pelo Egito. Então, Deus chama Moisés e instrui Moisés para que ensinasse ao povo. E naquela noite, eles haveriam de sacrificar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro, eles haveriam de marcar suas portas, nos umbrais e na verga da porta, para que quando a morte passasse pelas ruas e vissem as casas marcadas pelo sangue do cordeiro, a morte não entraria nessa casa, ela passaria, ela pularia aquela casa, livrando aquela casa e os moradores que estivessem dentro da casa de seu primogênito ser morto. Então, a palavra Páscoa significa exatamente isso: passagem, passar por cima, saltar a casa. Então, mais especificamente, naqueles dias, o anjo da morte, a morte, não entrava na casa, ele saltava a casa, ele pulava a casa. Por isso se chama Páscoa. Literalmente falando, Páscoa significa passagem, ou seja, saltar, ou seja, pular. E foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu naquela época, lá atrás, na época de Moisés. Pense aí, Então, a origem da Páscoa hoje foi de lá de trás de Moisés. É um relato bíblico, uma história bíblica, e que a nação de Israel conhece muito bem isso aí. Está escrito lá nos Pentateucos. É como se hoje tivesse, aqui nós temos a história do Brasil, e lá em Israel tem a história de Israel. Nos livros da história de Israel, da origem da nação de Israel, consta lá esses relatos bíblicos que hoje nós temos, e que hoje nós comemoramos a Páscoa por causa do que aconteceu lá atrás. Volto a dizer, um relato bíblico, uma história bíblica. Para quem não acredita na Bíblia, e acha que ela foi escrita por homens, não deveria nem se submeter a celebrar a Páscoa. Mas, amados, a Páscoa realmente existiu, foi algo estabelecido por Deus naquela época, trazendo livramento ao povo dele. E isso é que está mais em ênfase hoje, nos nossos dias. Livramento. Deus sempre tem cuidado com os seus, desde aquela época. Eu acredito
que naquela época, né, os povos daquela época, eles nem entenderam propriamente o porquê daquilo tudo. O porquê que tinha que sacrificar um cordeiro, porquê que tinha que pegar o sangue, marcar as vergas da porta, que é a verga da porta e os umbrais da porta, para que fosse marcado e quando a morte passasse, não entrasse naquela casa. Talvez eles não entendiam nada disso. Como pode ser isso? Que coisa estranha, né? Como até hoje nos nossos dias é uma coisa estranha se falar sobre isso. Se entender isso, é estranho, mas Deus, eu falo que Deus é o Deus da história, a história da humanidade. Deus está sempre como que conduzindo todas as coisas para o desfecho final do seu grande propósito. Mas lá naquela época, com certeza, muitos ficaram assim em dúvida, será que é isso mesmo? E agora ficaram temerosos, porque quando aconteceu, com certeza houve gritos de pânico, muitas pessoas, em pânicos, gritando porque o seu primogênito estava morto e tal e coisa, e o povo de Israel também assim, temeroso, se aquilo realmente que foi feito, o sangue do cordeiro marcando a porta, haveria de livrá-los. Pense aí, tente imaginar naquela época, você vivendo lá naquela época, se você realmente acreditaria que isso era realmente verdade, como foi? Há um relato, uma historiazinha, que naquela época, uma família estava assim, tinha seu primogênito, um rapazinho ainda, e quando chegou o horário que era meia-noite, que haveria de acontecer isso, veja, meia-noite, sempre é meia-noite, mas o fato é que a Bíblia relata que foi meia-noite mesmo. Talvez daí, se entenda hoje, se tem até um certo preconceito, como se dá meia-noite, a pessoa fica assim meia preocupada e tal, mas desde aquela época foi meia-noite mesmo. Então aquela família que estava ali naquela casa, preocupada ali com a criança ali, ninguém dormiu naquela noite, ninguém ficou calmo, todos ficavam tensos. E aí o pai de família conta a história que ele ficou temeroso, na dúvida, será que está marcado mesmo a verga da porta? Será que fulano... Aí ele foi ver, aí antes da meia-noite ele chegou, abriu a porta, não estava. Ele aí entrou em pânico, foi lá e pegou do sangue daquele cordeiro que foi sacrificado, aí marcou a porta e aí pronto, fechou, e graças a Deus nada aconteceu. Então, essa história lá atrás que foi da época de Moisés, foi que de lá para cá, Deus estabeleceu isso como uma festa que deveria ser celebrada para eles sempre lembrarem daquilo que aconteceu lá atrás. O que foi que aconteceu lá atrás? Deus deu livramento, livrou o povo dele da morte. Como? Fazendo com que um cordeiro fosse morto e o sangue daquele cordeiro fosse marcado nas portas das casas ao qual o povo de Deus habitava. Preste atenção a isso. De lá para cá, Deus estabeleceu isso como uma festa. O povo de Israel sempre realizou essa festa, nunca deixou de fazer, sempre realizou essa festa e sempre lembravam do que Deus realizou, das maravilhas, dos milagres que Deus realizou lá atrás. Daí então, essas festas não era como a gente faz hoje, era com ervas amargas, para eles lembrarem da época que eles eram escravos, do amargor, da labuta, da escravidão do dia a dia, os pães ázimos, que eram pães assim, sem fermento, aquele pão assim bem duro, bem coisa, entendeu? Para eles lembrarem de tudo que eles passaram lá, escravizados no Egito, e Deus deu livramento a eles, tirou eles da escravidão do Egito. Então, isso Deus estabeleceu como festa, e o povo de Israel anualmente faziam essa festa, celebravam essa festa, e foram passando anos, séculos, e foi, eles faziam isso só para lembrar daquilo lá, mas eles não tinham discernimento, sabe, do que Deus realmente queria fazer. Amados, Deus é Deus, nosso Deus é um Pai tremendo, é um Pai glorioso, é uma pessoa extraordinária.
gente é que não consegue e não pode mesmo, porque a sabedoria de Deus está anos-luz à frente da nossa. O fato é que isso veio acontecendo entre a geração, essa geração, até que, aí eu quero que você preste mais atenção ainda, até que chegou um momento especial, chegou um momento que Deus já havia pré-estabelecido. A Bíblia chama, chegou a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo propício, exato, em que eles haveriam de entender o porquê que Deus estabeleceu isso, o porquê daquele livramento lá, feito com o sangue de um cordeiro, marcando as portas das casas, para livrá-los da morte, porque toda casa que não tivesse a marca do cordeiro, a morte entrava e matava o primogênito, como muitos que não tinham a marca, morreram. Então Deus livrou o seu povo da morte. Aí, quando chegou o tempo propício, a Bíblia revela que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Quando chegou a plenitude dos tempos, entra em cena Jesus, o Filho de Deus, que Ele mesmo disse assim: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para nos salvar. Nos salvar de quê, pastor? Nos salvar da condenação da morte, porque toda a humanidade pecou, e todas estavam sujeitas agora a morrer. Por que o homem peca? Por que o homem morre? Porque ele é pecador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o preço que se paga por nós pecarmos é a morte. Mas fala também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas preste atenção, a festa foi estabelecida, passou de geração em geração, até que chegou o momento em que Jesus entra em cena. O Filho de Deus vem ao mundo. E o que é que ele faz? Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. João Batista, quando batizou Jesus Cristo, quando ele olhou Jesus, ele disse: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra do Cordeiro lá atrás? Lembra do Cordeiro da época de Moisés? Então, quando Jesus vem ao mundo e ele se achega a João Batista para ser batizado, João Batista recebe uma revelação de Deus para anunciar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez quando João Batista declarou isso, nem mesmo João Batista entendeu direito ainda, mas o fato é que ele declarou isso e as pessoas que estavam ali também presentes, talvez não tinham entendido isso, e talvez alguns de vocês que estão me ouvindo agora, até então não tenham entendido nada, mas você vai entender já já. Jesus, ele vem ao mundo, através de Maria, nasce, cresce, desce as águas do batismo através de João Batista e começa 3 anos, viveu ministrando a palavra de Deus durante 3 anos. Jesus morreu com 33 anos, se batizou com quase 30 e viveu mais 3 anos ensinando a palavra de Deus, ensinando o caminho que nós devíamos seguir, porque cada um de nós vivíamos segundo nossos pensamentos, segundo aquilo que achava certo. Aí chega Jesus, bota a ordem na casa. Jesus chega e diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus chega e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus disse e ensinou muitas e muitas coisas relatadas aqui nesse livro, na palavra de Deus. E depois de ele ensinar muitas coisas, e todas estas coisas estão escritas aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João, 4 evangelhos falando dos ensinamentos de Jesus, do que Jesus fez, do que Jesus falou, de todas as coisas que foram feitas e realizadas, os milagres, os prodígios que Jesus falou. Ou seja, Jesus agora entra em cena. Continua o povo de Israel celebrando a Páscoa. E Jesus, quando já estava completando o seu ministério, ele já havia escolhido 12 homens, que seriam os seus discípulos, seus apóstolos, a quem ele confiou todos os ensinamentos a eles e comissionou esses homens para divulgar os ensinamentos dele. Mas só que chegou o momento
chegou o momento daquilo que João Batista disse lá atrás. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, ele veio agora corrigir o que foi feito de errado lá atrás. O homem desobedeceu a Deus. Então ele veio pagar pelos pecados de toda a humanidade. Aí agora você vai começar a entender como é que se paga, qual é o preço do homem pecar, qual é a consequência do homem pecar? A morte. O salário do pecado, a morte. Aí vem Jesus para nos livrar da morte. Lembra lá do Egito, que a marca do sangue do Cordeiro livrava o povo de Deus da morte. Queridos, toda a Bíblia é o plano de Deus para devolver ao homem a imortalidade. Então, vem Jesus, mostra ao homem o caminho que ele deve seguir. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não, só há um. O único caminho que leva a Deus é exatamente Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Então o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida, Jesus. Pronto, Jesus ensinou todas as coisas para nós aprendermos e praticarmos. Aí agora ele vai pagar o preço pelo meu pecado e pelo pecado de toda a humanidade. Foi o que ele fez? Ele deu a sua própria vida. Jesus, ele foi entregue para ser condenado e crucificado, para derramar seu sangue na cruz, e para que hoje nós pudéssemos ter de volta a vida eterna. Deus, através do Filho dele, que era simbolicamente um cordeiro que foi sacrificado lá atrás, para que o homem viesse de geração em geração. Preste atenção, o Deus da história, o Deus maravilhoso da história, ele realizou isso lá simbolicamente. Aquele cordeiro que foi sacrificado simbolizava Jesus, que ele foi sacrificado, e o sangue daquele cordeiro marcou as casas para que o povo de Deus se livrasse da morte, fosse livre da morte. Agora, Jesus vem ao mundo e aí ensina primeiro todas as coisas que a gente precisava aprender, e muitos ainda precisam aprender. A grande maioria das pessoas não conhece os ensinamentos de Jesus, não sabe que Jesus é a verdade, não sabe que Jesus é o caminho. Aí Jesus, depois de ensinar todas estas coisas, ele diz assim: olha, ninguém tem maior amor do que esse. Ele, o maior amor, expressão de Deus para todos nós, dá a sua própria vida pela humanidade. E foi exatamente o que Jesus fez. Agora, faço uma pergunta aqui para vocês: quando foi que aconteceu que Jesus morreu? Coisa extraordinária, queridos. O Deus da história marcando os tempos e as ocasiões certas para acontecerem. Jesus Cristo cumpriu seu ministério, e quando chegou na época em que o povo de Israel estava se preparando para celebrar a Páscoa, que foi estabelecido por Moisés lá atrás, e eles vinham de geração em geração realizando essa festa, o próprio Jesus, como judeu que ele era, ele, com os seus discípulos, ele disse assim: olha, agora vamos preparar a Páscoa, que eu quero muito celebrar a Páscoa com vocês. Ou seja, Jesus estava agora se colocando na disposição de Deus para ser sacrificado no momento em que o povo de Israel estava celebrando a Páscoa. Aí Jesus senta com os apóstolos, celebra a Páscoa com eles, e daí então, no momento de ele partir do pão, ele se levanta junto com os apóstolos e diz assim: olha, esse pão é o meu corpo que é partido por vós.
Eu acredito também que os apóstolos ali não tinham entendido ainda direito o que seria aquilo. Eles aí comem, que é uma celebração da Páscoa, um dos muitos rituais que o povo judeu faz é esse. E depois o vinho, ele pega o cálice em suas mãos, se levanta e fala com os apóstolos de novo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Aí começou a clarear, a eles entenderem o propósito pelo qual Jesus Cristo veio aqui a esse mundo. E aí Jesus celebra a Páscoa com eles. Quando depois de celebrar a Páscoa, eles saem. E aí Judas já tinha saído antes para entregar Jesus. E aí vem uma história que muitos conhecem superficialmente. Jesus foi traído, Judas foi levantado para isso mesmo, para que Jesus fosse entregue nas mãos dos religiosos da época, que não aceitaram Jesus como Messias, como Filho de Deus. E daí então Jesus é preso, julgado, condenado e morto numa cruz. Aí daí em diante eu quero agora só ler. Preste atenção, queridos. No momento certo em que estava celebrando a Páscoa como um ritual mosaico, ou seja, estabelecido por Moisés, instruído por Deus, o povo de Israel estava prestes a celebrar a Páscoa. Jesus entra agora em cena como o Cordeiro, que era simbolicamente lá atrás, para que as pessoas, quando chegassem na época de Jesus, pudessem entender que ele, Jesus, era esse Cordeiro que lá em Moisés, simbolicamente, foi sacrificado. Jesus agora vai ser sacrificado. Por que é que Jesus está sendo sacrificado? Ele está sendo sacrificado para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele vai derramar o sangue puro, inocente, imaculado dele, para pagar os nossos pecados. E daí então se desenrola o grande projeto de Deus para alcançar todos nós. Eu quero fazer uma leitura para lhe mostrar o momento em que Jesus estava sendo morto, sacrificado numa cruz, que foi exatamente numa sexta-feira, onde estava fazendo-se todo o povo de Israel, o povo judeu estava fazendo todos os preparativos para celebrar a Páscoa no sábado, que eles têm o sábado como o dia santo, o dia separado para Deus, que é o sétimo dia. Preste atenção agora a isso. No Evangelho de João, capítulo 19, eu só vou ler aqui alguns versículos por causa do tempo. Jesus já estava crucificado, preso numa cruz, e antes de morrer, aconteceu o seguinte: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, ou seja, o seu ministério, o seu propósito de ele estar vindo aqui ao mundo já estava concluído, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ou seja, aquilo que estava relatado, os profetas haviam profetizado a respeito dele, disse: tenho sede. Jesus lá preso na cruz, ele grita, ele clama: tenho sede. Versículo 29 do capítulo 19 do Evangelho de João. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, que era uma espécie de espuma que absorvia o líquido, lhe deram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele preso lá na cruz, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. No outro evangelho ele grita assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. João declara aqui que ele disse: inclina a cabeça e entrega o Espírito. Ou seja, Jesus morto, preso numa cruz, derramou seu sangue por nós. Versículo 31, para lhe mostrar que foi exatamente na época da celebração da Páscoa, que já existia antes de Jesus, estabelecida por Moisés, instruído por Deus lá quando eles saíram e foram libertos da escravidão do Egito. Versículo 31, os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz. Por que corpos?
porque Jesus foi crucificado junto com mais 2 salteadores, um do lado, um à sua direita, outro à sua esquerda, para que os corpos na cruz, para que não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação. Que preparação? Eles chamavam dia da preparação. A preparação, pois era grande o dia do sábado. A preparação, eles se preparavam todos, porque no sábado não poderia trabalhar, não poderia fazer nenhuma obra. Então, na sexta-feira, o povo judeu, eles preparavam, faziam todos os preparativos para que no sábado eles pudessem celebrar a Páscoa. Então eles trabalhavam, faziam os pães asmos, separavam as ervas amargas, preparava todas as coisas para que não chegasse no sábado, não podiam fazer mais nada. Então eles disseram, e quando Jesus tomou vinagre, 31, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Ou seja, para que a pessoa morresse mais rápido, se quebrava as pernas. Por que quebrava as pernas? Porque a pessoa crucificada, ela morria de asfixia. O seu diafragma ficava preso por causa de muito tempo as mãos estendidas. Então, para eles respirarem, eles suportavam assim nos pregos, levantavam o corpo, respiravam e soltavam. Então, para eles morrerem mais rápido, naquela época, quebravam as pernas, porque aí não tinha mais sustentação, o corpo ficava sempre na mesma posição, morria asfixiado, morria mais rápido. Pediram a Pilatos que quebrassem as pernas e fossem tirados. Versículo 32. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, os 2 salteadores, que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Pronto. Daí desenrolam outras coisas. Queria te mostrar que a Páscoa já existia mesmo antes de Jesus. E Jesus foi enviado por Deus para ser sacrificado como o cordeiro, tipo o cordeiro que era sacrificado lá atrás, e derramasse seu sangue por todos nós, e na verdade era isso que Deus queria demonstrar. Mostrou o seu amor, dando o seu filho para que morresse na cruz, derramando o seu sangue exatamente na Páscoa celebrada pelos judeus. Só que Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou o terceiro dia. Jesus morreu na sexta, sábado. Quando chegou no domingo, ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Sabe por que eu dou glória a Deus? Não somente porque Jesus triunfou, né? Venceu os seus opositores, os seus algozes. Não, porque Jesus fez muito mais além do que isso. Um dos ensinamentos de Jesus, ele disse que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas foram as palavras de Jesus. E em muitas outras, Jesus falava da vida eterna. Diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta tem a vida. E muitas outras ensinamentos de Jesus falando sobre vida eterna. Jesus, quando ele ressuscitou, ele comprovou na prática que existe ressurreição dos mortos. Ele demonstrou na prática que aquilo que ele prometeu, ele triunfou sobre a morte. Ele tem o poder garante a todos aqueles que creem a vida eterna. Então, por que Jesus morreu numa cruz? Porque ele pagou todos os nossos pecados. E foi na ocasião da Páscoa, para demonstrar que aquele cordeiro simbolizava o Filho de Deus morto e derramando seu sangue naquela cruz. Hoje nós temos, por isso a gente fala assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou de todo o pecado. Agora a nossa Páscoa continua sendo, qual o significado de Páscoa? Passagem. Hoje nós passamos da morte para a vida. A morte não tem mais poder, não tem mais domínio sobre aqueles que têm a marca de Jesus.
que tem o Espírito Santo de Jesus. Ah, queridos, é algo bem maior do que uma simples festa, uma simples tradição, que muitos têm a tradição de fazer isso, aquilo outro, mas não conhecem. E aqueles que conhecem, talvez sejam alguns de vocês, não creem. E se não creem, infelizmente invalidam o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Que não foi uma brincadeira, não foi para somente hoje a gente se empanturrar de vinho, se empanturrar de comida. Não. Isso são só tradições de homens. O significado real, verídico, verdadeiro, contundente, é que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus nos fez passar da morte para a vida. A morte agora não tem mais ação sobre nós. Nós somos herdeiros da vida eterna que Ele, Jesus, nos prometeu. Então, Jesus realizou tudo isso. Volto de novo. Do início lá de Moisés até a época de Jesus, muita gente até praticava como meros religiosos, mas não tinham pleno entendimento do que haveria de acontecer. De Jesus agora até nossos dias, não é diferente. Desde quando Jesus morreu até os nossos dias, ele morreu e ressuscitou, não podemos nunca deixar de dizer isso. Jesus ressuscitou. Desde aquela época até nossos dias, passaram-se tempos, séculos, como de Moisés até Jesus, e vão se passando, chegou até nós agora, e os homens, o ser humano, já não tem mais nenhum conhecimento disso tudo que eu falei. Olha que eu estou resumindo aqui, corrido, para que você não fique enfadonho e deixe de assistir ou de ouvir. Passou-se todo esse tempo, chegou aos nossos dias. Você acha o quê? Que ficou só um ritualzinho assim? Não. O Deus da história, se lembra do Deus da história? Ele continua, para que no tempo certo, no tempo determinado, preste atenção, aquele que morreu e ressuscitou dos mortos, e que prometeu a volta dele, nessa nossa geração, vai se cumprir. Vai se cumprir, porque foi ele mesmo, Jesus, que disse. Ele disse aos discípulos muitas vezes: olha, eu vou para o Pai, para onde eu vou, vocês agora não podem ir, mas se eu for, eu vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu voltar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse, nos prometeu. O tempo passou, muitos desacreditaram, muitos se afastaram, muitos se desviaram, como ao longo dos anos atrás também muitas pessoas. Mas ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na fé, perseverar debaixo das promessas, perseverar servindo, perseverar obedecendo os seus ensinamentos. Esses herdarão com ele a vida eterna, que eu lhe digo, que nós já estamos vivendo no tempo do fim. A geração que está vivendo hoje, essa pandemia, já está começando a provar dos sinais que Jesus disse que voltaria. E ele vai voltar. Espero que o Espírito Santo de Deus te faça compreender muito mais, além do que minhas meras e poucas palavras tenho te falado. E que Deus assim te abençoe. Você que já está no caminho, persevere, não abandone, continue crendo, continue confiando, Ele voltará, aleluia. O nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, nos transportou da morte para a vida, nos livrou da morte, nos fez passar para a vida. Ele nos prometeu. Que Deus assim te abençoe, te fazendo compreender mais e mais isso, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa essas pessoas agora, com entendimento, e no entendimento os leve a crer, naquilo que aos olhos do homem é impossível, mas para ti nada é impossível. A fé que remove montanhas, a fé que move o sobrenatural, que eles possam crer, em nome de Jesus. Amém. Deus assim abençoe esse dia e sempre. Amém.